Salve, jovens! Mais uma edição do Papo de Matar começando neste belo dia para falar do título estadual conquistado pelo Londrina em 2014. Um título que encerrou jejum de 22 anos do Tubarão sem erguer a taça do Campeonato Paranaense. Bom, para ser campeão estadual pela quarta vez em sua história, o Tubarão passou da primeira fase em quarto lugar. Nessa fase, disputada em turno único, todos contra todos, o Leque venceu 4 jogos, empatou 4 e perdeu outros 3, e ficou atrás de Paraná, Coritiba e Maringá na classificação. Nas quartas de final, o time comandado pelo técnico Cláudio Tencati passou do J. Malucelli, vencendo 2 vezes, num mata-mata que era crucial para o calendário londrinense, já que valia a vaga também na Série D daquele ano. Aí, nas semifinais, o Leque eliminou o Atlético vencendo a partida de volta por goleada e se sagrou campeão superando o Maringá nos pênaltis, depois de 2 empates em cada perna da decisão. Aquele Londrina contava com jogadores como os atacantes Joel e Arthur, os meias Celcinho e Rony Dias, o lateral Paulinho, o zagueiro Dirceu e o goleiro Vitor. E ninguém melhor para destacar essa campanha vitoriosa de 2014 do que o comandante da casa-mata londrinense naquele período. O técnico Cláudio Tencati gravou um depoimento especialmente aqui para o Papo de Matar, falando um pouco desse título tão importante para o Tubarão. Ouve só! Olha, Guilherme, com relação ao planejamento de 2014, no primeiro momento a gente tinha uma meta, e a principal meta era conseguir a vaga da Série D, né? Então nós tínhamos que classificar para o mata-mata e nos mata-matas passar da fase, inclusive do J. Malucelli. Então isso era obrigação e compromisso. A partir daí, a gente ia desfrutar o campeonato rodada a rodada. Claro que almejando algo mais, mas no primeiro momento o grande objetivo era a vaga da Série D e também Copa do Brasil, que eu me lembro agora nesse momento, mas não que a gente falasse assim, ora, o desejo é ser campeão paranaense, nós vamos conseguir isso. Não, claro que todo mundo sonha com o título, mas o principal objetivo era a vaga da Série D e Copa do Brasil naquele momento. Quando a gente passou para o mata-mata, né, e ao mesmo tempo a gente fez o primeiro mata-mata contra o J. Malucelli, que foi as quartas de finais, e eliminamos o J, garantimos a vaga da Copa do Brasil, da Série D, e automaticamente então aí a gente já deu um passo muito grande para aquilo que a gente gostaria até de chegar a uma semifinal, uma final de Campeonato Paranaense. E sabíamos, claro, que íamos enfrentar o Atlético, né, por mais que jogava com um time alternativo, né, ainda mesclava naquela época, e era um time forte. No entanto que nós perdemos em Curitiba por 3-1, né, e no jogo de volta em casa até o Marcos Guilherme quem abriu o placar aos 7 ou 8 do primeiro tempo. E aí a situação era uma adversidade tremenda, né? Até fiz uma substituição ainda no primeiro tempo, tirei um volante, coloquei um atacante, então a gente conseguiu empatar no primeiro tempo e voltamos para o segundo tempo e foi um Londrina avassalador, né? Os 4-1 que nos deu a condição de estar na final do Campeonato Paranaense. Inclusive naquele dia, muitos torcedores deixaram o Estado do Café quando o Marcos Guilherme fez o gol e terminou o primeiro tempo, tendo que reverter um placar com uma adversidade como era, muitos não acreditavam, mas nós lutamos, nós fizemos nosso melhor em campo e graças a Deus é o trabalho dos jogadores e comissão, deu tudo certo, conseguimos o objetivo que era ir à final. O título foi uma coroação de um trabalho maravilhoso. É óbvio, pela campanha o Maringá teve na nossa frente e automaticamente fez a final na sua casa, mas nós sabíamos que nós tínhamos condições, né, de brigar, de chegar a essa final e conquistar. Tanto que a gente saiu no placar em Londrina, 1-0, depois eles empataram, nós viramos para 2-1, aí eles empataram, fechou 2-2 o primeiro jogo. Lá em Maringá de novo saímos na frente, né? 1-0 para nós, eles empataram e acabou indo para os pênaltis, né? E nos pênaltis brilhou a estrela do jogador de linha como do Vitor também, né? Então, mas que nós treinamos, né? A gente teve uma decisão de Copa do Brasil na semana diante do Criciúma e a gente já se preparou para essa decisão para pênaltis, se preparamos para as finais e para pênaltis. Então a gente foi uma semana que a gente, assim, uns 12, 10 dias aí a gente treinou bastante pênalti. Então acho que deu para aprimorar bem e chegar naquele momento lá e quando surgiu nos pênaltis não tive dúvida que a gente ia ser campeão paranaense. E aí um momento histórico, depois de 22 anos que o clube não era campeão paranaense, então voltou a ter um título estadual e voltou ao ponto mais alto do futebol paranaense, né? As semifinais, aliás, guardaram uma história curiosa.
O Atlético jogava aquele estadual com um time sub-23, dirigido pelo ex-jogador Petkovic, e contou com o atacante Adriano Imperador jogando como titular na partida de volta, no Estádio do Café. Era a primeira vez que o Imperador começava jogando um jogo em mais de 2 anos, mas quem fez a festa naquela partida foi o atacante do Leque, Arthur, que marcou 3 vezes, propiciando um caos divertido lembrado aqui pelo Tencate. Do jogo do Atlético Paranaense, daquele placar adverso, foi até bacana porque o Adriano jogou aquele jogo, né? Então tinha um Adriano Imperador, então muito se falava do Adriano Imperador, né? Pelo Atlético Paranaense, né? E naquele jogo brilhou a estrela do Arthur nosso, né? Que fez 3 gols na partida, os 3 no segundo tempo. Então até naquele dia se falou muito na imprensa, principalmente de Londrina, né? Que o Imperador ficou ofuscado, mas brilhou o Rei Arthur, né? Então, que a estrela do Rei Arthur foi maior que do Imperador Adriano, né? Então, foi até um trocadilho bem bacana aí, uma coisa que a imprensa trabalhou bacana, e isso foi motivação para torcedor. E torcedor gosta dessas coisas, né? Como na imprensa. Mas foram fatos assim, que eu considero um dos jogos mais importantes sobre o meu comando dentro de Londrina, né? De um placar adverso a gente conseguir ter revertido esse placar. Então, isso aí é um fato histórico, né? Vai passar muitos anos e vão falar desse resultado desse jogo aí. Tá aí, senhoras e senhores. Assim se encerra mais um portentoso Papo de Matar. Um grande abraço e até a próxima!